qual livro você está lendo? E ele responde: palavras, palavras, palavras. É uma resposta aqui, irmãos, melancólica, né? Sem dúvida, um livro. O livro dizia alguma coisa, mas para o desespero do príncipe, aquela alguma coisa não estava fazendo sentido. As palavras não passam de aglomerados de sons, dizia Shakespeare, respingos de tintas no papel. Isso foi escrito em 1600, mas eu começo a pensar que isso é muito atual, porque a gente começa a ver quantas coisas nós temos ouvido que só são palavras, simplesmente palavras. Quando a gente escuta um político, palavras. Quando a gente encontra alguém que esse alguém não tem um caráter e ele começa a falar com você e você diz palavras. Somente palavras. E é extremamente tentador concordar com o príncipe Hamlet, né? Porque nós estamos vivendo um tempo de palavras soltas. E aqui os intelectuais já diziam, né? Palavras, palavras e palavras. Mas eu quero nesta noite falar de uma palavra que transforma, de uma palavra que cura, que liberta, uma palavra que doutrina, uma palavra que ensina. Na verdade, irmãos, eu quero falar hoje sobre a palavra de Deus, porque ela é a mais importante da vida do cristão e da vida da igreja. Então, baseado nessa introdução, nessa meditação, não sai daqui achando que aquilo que o Senhor vai revelar são somente palavras vazias, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é poder para a sua vida e para a sua família e para a sua casa. Eu entendo que a palavra de Deus não termina quando o culto acaba, por exemplo. Ela permanece no nosso dia a dia, como deve ser uma igreja saudável. A palavra de Deus não se resume em um sermão de domingo somente, mas a palavra de Deus precisa reverberar, aleluias, em tudo o que fazemos para glorificar a Cristo, o Rei Jesus Cristo, que é digno de honra e de glória. A palavra de Deus, ela é meditada. Quantos de nós, lavando a louça, lavando o carro, tomando banho, estamos meditando nessas palavras de Deus? Quantos de nós estamos cantando a palavra de Deus? No chuveiro, dirigindo, indo para o trabalho, cantando: Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus, né? Nós estamos cantando a palavra de Deus. Quantos de nós estamos orando a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus molda as nossas orações. Quantos de nós se utilizamos desta palavra de Deus para glorificá-lo, para exaltá-lo, para dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso? Quantos de nós temos utilizado dessa palavra de Deus em nosso culto doméstico? Nós, maridos, esposos, temos ensinado as nossas cônjuges e os nossos filhos qual é o verdadeiro caminho através da palavra de Deus.
Nós temos utilizado esta palavra de Deus no culto de domingo, no culto público, para ensinar, para doutrinar, para redaguir, para exortar a igreja. Esta mesma palavra é utilizada na escola bíblica discipuladora, aonde se reúnem irmãos crentes, irmãos cristãos, irmãos e irmãs que querem se submeter a esta palavra e dizer: Senhor, eu preciso te conhecer, eu preciso compreender através da sua escritura quem Deus é e como Ele age em nós. É esta palavra que alcança a sua casa, a palavra de Deus. É esta palavra de Deus que tem chegado no mundo inteiro através das mídias sociais, dos canais de divulgação desta igreja. Não é o líder em si, não é as pessoas que aqui congregam em si, não é a estrutura que nós temos em si, mas o que nós temos de mais precioso é a palavra de Deus, e é sobre ela que eu quero falar nesta noite. É sobre Deus falando conosco nesta noite. Se nós queremos ser uma igreja saudável, nós temos que ser uma igreja centrada na palavra. E quando eu falo uma igreja centrada na palavra, é uma igreja que percebe quem Deus é, quais são os seus atributos, o que Ele tem feito, o que Ele vai fazer, através da revelação da palavra de Deus. E alguém pode dizer: mas vocês cristãos são muito, vocês acham que a Bíblia é tudo? Não, nós não achamos, nós temos certeza que a Bíblia é a nossa prática de princípio e fé. A Bíblia, a palavra de Deus, a boca de Deus, é a nossa bússola, é o nosso princípio de vida. É aqui que nós ensinamos nossos filhos. É nesta palavra que nós aprendemos a amar a nossa esposa e a esposa amar os esposos. É nessa Bíblia que nós ensinamos os nossos jovens a saber se relacionar com pessoas da parte de Deus. É nessa palavra que nós meditamos, porque ela é luz para iluminar os nossos caminhos. Quem crê assim, diga glória a Deus. É sobre esta palavra que nós vamos falar nessa série de mensagem. Não é o pastor Oséias mais uma vez falando, é a palavra de Deus através de mim, é exposta, né? É explícita, é Deus falando conosco. Quem crê assim, diga glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí, por favor, em nome de Jesus. Você tem a Bíblia? Se você não tem a Bíblia, pega o celular, por favor. Pega aí a sua Bíblia, o seu celular. Levante assim para a minha Bíblia. Levante assim, tira uma foto para mim aí, por favor. Quem puder tirar rapidinho. Levante sua Bíblia. Esta Bíblia é a palavra de Deus. Aleluias. Colossenses 3,16. Levante de novo, irmãos, por favor, porque é simbólico essa foto. A gente vai precisar fazer uma divulgação com essa foto, por favor. Isso. Obrigado. Tem gente que tem vergonha da Bíblia, não? Não. Tem? Esse evangelho que está na Bíblia é poder de Deus. Lembra antigamente que a gente via os crentes com a Bíblia no braço? Hoje é raridade, né? Só que assim, não é porque estava só no braço, eles liam a Bíblia. Nós vamos falar sobre essas coisas. O apóstolo Paulo revela-se a nós hoje através das suas escrituras, da sua palavra. Habite ricamente em vocês o que, gente? A palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem o que? Salmos, hinos e cânticos espirituais,
Com quê? Com gratidão a Deus em seus. Baixe sua cabeça, eu quero orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos mais uma vez através dessa leitura bíblica, Senhor. Pai, nós te damos graças. Senhor, aprove o Senhor se revelar a nós nessa série de mensagens. Senhor, prepara o nosso coração para perceber quem Tu és. Prepara o nosso entendimento, abre a nossa racionalidade, a nossa espiritualidade, a nossa sensibilidade, a fim de que o Seu nome seja glorificado através dessa mensagem. Senhor, prepara os corações, porque eu sei que se nós queremos ser uma igreja saudável, precisamos ser uma igreja centrada na palavra de Deus. Senhor, eu sei que a igreja é composta de muitas coisas, mas o que há de melhor, o que há de primordial é a Sua palavra e a sua Escritura. Senhor, nós te rogamos, revela-se a nós, Senhor. Deus, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Oh Jesus, nós queremos estar prontos para Te ouvir, para Te perceber, para compreender. Portanto, Senhor, nós queremos estar centrados para meditar, para entender esta palavra. Eis-me aqui, Senhor, conforme os louvores falaram hoje. Obrigado, Jesus. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, meditando aqui nesse texto, ficou claro para mim e evidente que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, especificamente no capítulo 3, ele está dizendo aos cristãos que nós precisamos e devemos viver uma vida de santidade. Se você pegar lá o versículo 1 até o último versículo desse capítulo, ele vem vindo trazendo as instruções que chegam no versículo 16, e isso é interessante. E é interessante que lá nos últimos versículos eu também entendi e aprendi que ele não vai somente falar da santidade no templo ou dentro da igreja, mas ele vai nos revelar uma santidade que é fora da igreja, é na sua casa, na sua família, é onde quer que você esteja, não é? É no mundo. É um processo de santificação no mundo. Ora, como é que nós vamos ser luz e sal da terra se o nosso processo de santificação só é no momento do culto? Entendam isso, igreja. E aqui Paulo está dizendo que esse processo de santificação, de sermos santos em Deus, isso precisa ser tanto na igreja como no mundo, aonde quer que você esteja. É isso que a palavra de Deus tem nos orientado aqui no capítulo 3 de Colossenses. Nós, os crentes, nós precisamos viver para Cristo e fazer morrer os pecados que nos afastam dele. E quando o apóstolo Paulo fala do processo de santificação, automaticamente ele está dizendo: olha, nós precisamos morrer para o pecado. Esse processo de nos tornarmos santos perante o Senhor é ter consciência do pecado. Pastor, mas e aí? E aí é que nós sabemos e reconhecemos que nós somos pecadores. Então nessa noite a proposta é para que você, igreja, nós possamos se dar no direito na vida pessoal de lutar contra o pecado, de entender que a igreja centrada na palavra luta contra o pecado e se permite Deus trabalhar no processo de santidade. Mas pastor, por que você está fazendo isso? Falando sobre isso? Vocês vão entender. Eu não, mas o texto está dizendo. Nós vamos compreender lá na frente que não dá para a palavra de Deus habitar ricamente sem o processo de santificação. Não dá.
não é? Nós temos que se afastar do pecado e se aproximar e se permitir a palavra de Deus entrar em nós, aleluia, a palavra de Deus internalizar em nós. Alguém já dizia que a vida cristã não é um parque de diversão, mas é uma guerra. Que guerra é essa, pastor? É guerra espiritual? Não. É porque a vida do cristão não é brincadeira. A vida da igreja não é brincadeira. A luta contra o pecado é constante, é diária. E me parece que às vezes nesta guerra, nessa luta contra o pecado, a gente perde muitas das vezes. Mas aprove o Senhor que a sua misericórdia tem nos alcançado. E nesta noite a palavra de Deus para esta igreja estar centrada na palavra, nós precisamos se permitir estar no processo de santificação. Quem quer estar nesse processo, diga glória a Deus. Mas a cada manhã, eu e você devemos tomar uma decisão para viver para Cristo e a sua vontade. Pastor, eu tenho pecado demais. Para de viver a sua vontade. Pastor, eu estou distante da casa do Senhor. Para de viver a sua vontade. Pastor, nós não achamos nada. Quando a gente deixa de se cumprir a vontade de Deus e nos deixa nos levar para cumprir a nossa vontade, nós pecamos. Mas por que isso, pastor? Porque herdamos de Adão o quê? O que, gente? Santidade? É o que nós herdamos dele? Ah, pastor, mas nós fomos escolhidos na fundação do mundo. Maravilha, tudo certo. A gente só está aqui porque nós fomos escolhidos e justificados por Deus. Mas o que nós temos que perceber é que perseverar até o fim é lutar contra o pecado. Perseverar até o fim em Cristo Jesus é permanecer em santidade, e isso é todos os dias. Parece que as nossas vontades, ela está acima da vontade de Deus, em detrimento das nossas ações. É por isso que a gente vê crente sofrendo, a gente vê a igreja sofrendo, do ponto de vista do pecado, porque o pecado ele é maligno, irmãos. O pecado ele é satânico, é diabólico. O pecado derruba um crente. O pecado ele é sutil muitas das vezes. Você está pecando e acha que está certo ainda. Não, está tudo certo. Não, eu não pequei. E aqui eu começo a levar a igreja no sentido de que nós só vamos perceber esse pecado sutil se a gente meditar na palavra de Deus. Pastor, o que você está falando? Estou falando que a igreja é imperfeita. Eu estou falando que a igreja tem os seus desafios. Estou falando que a igreja tem pecado. É isso que eu estou dizendo. Porque eu estou nela, você está nela, nós estamos nela. Ah, mas pastor, eu acho que o pecado é relativo. Não, não é relativo não. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei do Senhor. Se você deixa de fazer a vontade de Deus e faz a sua, é o quê? Ué? Eita, pastor, já começou dessa forma. Igreja, o Senhor quer operar algo extraordinário nesta igreja, através de mim, através de você. Mas nós precisamos nos purificar, a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito, para a glória de Deus. E nós não conseguiremos sozinhos. Nós só conseguiremos combater o pecado através de quê? Da palavra revelada de Deus a nós.
Eu sei que você está pensando, pastor, não tem sido fácil para ninguém, mas não tem sido mesmo. Volta e meia está ali, de repente sai a gente solta, né, uma palavra que já pecou. Volta e meia a gente pensa e já pecou. Eita, pastor, o que é isso? É a Bíblia que nos diz, irmão. Então a gente precisa trabalhar isso. Eu sei que não tem sido fácil, mas eu posso afirmar que existe um Deus que já morreu por nós. Tetelestai, está totalmente pago em nome de Jesus. Basta você a cada dia arrepender dos seus pecados e se aproximar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é santidade, a palavra de Deus é cura, a palavra de Deus é vida para você, para mim, para nós. Quem crê assim? Oh Deus! É por isso que há necessidade de sermos uma igreja centrada na palavra, porque é esta palavra que nos transforma, que nos move. Porque Jesus é o nosso autor e consumador da nossa. Eu estava essa semana cortando meu cabelo e perguntaram: eu tenho fé? E eu disse: não. Mas pastor, mas eu creio. Você também não crê? E as pessoas ficaram perplexas, né? E eu comecei a explicar de que a fé que nós temos não é um pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar bom, vai dar em nome de Jesus. Não, isso não é fé. Fé é quando a palavra de Deus é produzida no seu coração. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Isso é fé. Mas eu creio. Não, você não crê. Como assim, pastor? Porque até o nosso crer não vem de nós mesmos. Vem de quem? É Deus que gera em nós o crer em Cristo Jesus. Pastor, o que você está falando? Eu estou dizendo, explicando aos irmãos quem é o Deus que nós servimos, quem é o Senhor dos senhores desta palavra, que nós vamos trabalhar durante alguns domingos sobre a igreja centrada na palavra. Um Deus que é Rei do universo, soberano sobre todas as coisas. Você quer ver uma coisa? Eu não sei o que você está pensando agora, mas Deus sabe. Eu não tenho dúvida disso, porque Ele conhece seu coração. Ele sonda do mais profundo âmago da sua vida, da sua alma, do teu espírito e da sua consciência, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Irmãos, quando eu falo que nós temos que ser uma igreja centrada na palavra, eu também estou dizendo que nós precisamos da igreja, porque a igreja não é qualquer igreja. E agora eu estou falando desta igreja. Nós não somos qualquer igreja. Não, nós somos uma igreja que foi instituída por Cristo. Nós somos um povo redimido, lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Nós somos uma igreja ordeira que crê na justificação e na justificação de Cristo, e esta justificação nos possibilitou crer com a fé em Cristo Jesus. Eu não estou falando de qualquer igreja, estou falando da igreja de Cristo. E esta igreja é a igreja que nós encontramos lá no versículo 16 do capítulo 3. Habite, ou seja, é uma igreja habitada e centrada onde? Na palavra de Cristo Jesus. Uma igreja como um organismo vivo que se movimenta. Uma igreja que entende quem Deus é. Uma igreja que percebe e ouve a voz do seu pastor. E agora não falo de mim mesmo, nem de mim mesmo. O pastor Jesus Cristo, o bom pastor. Nós não somos uma igreja estática,
mas nós somos uma igreja em movimento, que se reúne para discipular, para evangelizar, para aprender na EBD, para glorificar o nosso Deus, para fazer os cultos domésticos na casa, para fazer os cultos públicos, para orar nas quartas-feiras, para no domingo buscar ao Senhor Jesus. Nós somos a igreja centrada em Cristo Jesus. Uma igreja que a todo momento está aprendendo. Está lá no texto, Colossenses 3,16. E ensinando, habite ricamente em vós, o que? A palavra de ensinando. Olha que maravilha isso, irmãos. Aconselhando-se uns aos outros. Olha que legal isso, irmão. Olha que bênção. Olha que extraordinário é isso. Ensinando e aconselhando-se com toda a sabedoria de quem? Do homem, de mim mesmo, das minhas palavras, da faculdade que eu fiz, do dinheiro que eu tenho. De quem? Da palavra de Cristo em nós. Começaram a perceber a importância da palavra centrada, de uma igreja centrada na palavra do Senhor. Começa a perceber a essência disso. E aqui é o que eu estou dizendo. O texto está dizendo para nós o seguinte: que a palavra de Deus está em ação. A palavra de Deus age. Perceba bem isso. A palavra de Deus age. Ouvindo a palavra, cantando a palavra, orando e vivendo esta palavra de Cristo Jesus. É desta palavra centrada, irmãos, que a igreja precisa para experimentar o crescimento saudável conforme a vontade de Deus, a cada dia, no Senhor Jesus Cristo. Eu queria trazer uma reflexão com você agora. Pense quem você era há um ano atrás. Qual eram as suas atitudes? O que você pensava? O que você fazia? E se você pensou assim: olha, hoje eu sou obediente a Deus, é porque foi a palavra de Deus que transformou você para tal. Se você pensou assim: olha, hoje eu consigo compreender as coisas, sou mais sensível para ouvir a voz de Deus, isso significa que a palavra de Deus alcançou você, está transformando o seu modo de viver, transformando quem você é. Ah, pastor, hoje eu consigo vir à igreja. É porque a palavra de Deus tocou você e falou com você. Ah, hoje eu consigo orar. Hoje eu consigo discipular primeiro a minha família. Pastor, a gente consegue sentar uma vez por semana e fazer um culto na minha casa. Sabe o que é isso? Não é mérito seu, é Cristo em nós. É a palavra centrada do Evangelho em nós. E a gente entende, irmãos, que essa palavra, ela vai sendo conduzida. Alguém pode perguntar: qual é a importância do pastor falar todos os domingos aqui na frente e eu ouvir no domingo? Parece raso isso, parece simples isso. Mas é o meio pela qual o Senhor está nos ensinando. É o meio pela qual o Senhor está nos aconselhando. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, é tão verdade, tão maravilhoso, que Ele nos dá graça para ouvir, para perceber, para entender. Eu sei que às vezes a palavra de Deus é tão dura que você não quer aceitar, mas eu posso afirmar aqui que você aceitando ou não, é a palavra de Deus. Às vezes é uma palavra branda, uma palavra até boa, que você gosta, não é? E você até abre um pouquinho mais o coração. É a palavra de Deus.
Nós precisamos, irmãos, igreja amada, perceber a real importância da palavra de Deus em nossas vidas. Qual é a importância da palavra de Deus para você? O que simboliza, o que significa para você a palavra de Deus nas suas atividades comerciais, nas suas atividades profissionais? O que significa para você a palavra de Deus na sua família, no contexto familiar? O que significa para você a palavra de Deus no momento de angústia, de dor? O que significa para você a palavra de Deus quando você está feliz porque você recebeu um prêmio? Ou quando você está feliz porque você conseguiu pagar as suas contas? O que significa para você a palavra de Deus? Igreja, o que significa para você a palavra de Deus quando alguém morre da sua família? O que significa para você, igreja amada, a palavra de Deus quando você está passando por uma situação difícil, periclitante? Quando você está extremamente preocupado com alguém, o que a palavra de Deus significa para vocês? Quando você percebe que você está perdendo o domínio da sua casa, da sua família, e os seus estão se desviando, indo embora, o que significa para você, mediante essa situação, a palavra de Deus? Essa é a pergunta para a igreja. Nós precisamos entender a importância da palavra de Deus na nossa vida, irmãos. Vamos parar de ser religiosos, vamos parar de ser hipócritas, de achar que nós somos crentes só na hora do culto, ou que a palavra de Deus tem efeito só quando o pastor prega, ou porque a palavra é bonitinha, ou alguma coisa desse tipo. Irmãos, a palavra de Deus é vida, é transformação todos os dias. Irmãos, só o fato de você ver o sol, você contempla a glória de Deus e a presença de Deus. Quando você vê alguém que mesmo enfermo continua andando, é porque Deus teve misericórdia. Você percebe Deus naquele momento, naquela pessoa. Quando você passa por um momento onde seu filho, a sua casa, a sua família passou um momento muito difícil e vocês conseguiram passar por esse momento difícil, significa dizer que a presença de Deus, a palavra de Deus estava presente. Percebe o que é a palavra de Deus? Percebe a prática disso, né? No nosso ser, na nossa vida, na nossa família, na escola, na faculdade, em tudo, na criação dos filhos, no amor que você tem com a sua esposa, no amor que você tem com o seu esposo, os seus parentes que estão longe, mas você está aqui firme na palavra, orando por eles. Percebam, igreja, esta palavra é vida. Hoje eu quero continuar compartilhando com vocês algumas afirmações primordiais baseadas em como ser uma igreja centrada na palavra. Não sei se vai dar tempo de falar mais do que uma, mas prometo que daremos sequência. Anotem aí, nós estamos lendo, e eu nas minhas preparações dos meus sermões, nessa série de mensagem, a gente está lendo um livro do A Igreja Centrada na Palavra, do Jonathan Leeman. E também uma igreja centrada no Evangelho, do Tim Keller, também está me ajudando muito. Então anote aí depois para vocês descobrir esses livros, que é muito importante, tá bom? Vai ajudar vocês a compreender sobre o que nós estamos falando aqui. O primeiro ponto que eu quero falar hoje, nesta noite, dentro desse esboço de sermão, é que a palavra de Deus, ela é uma extensão de Deus. Que é isso, pastor? A primeira coisa que precisamos perceber é que a palavra de Deus é uma extensão do próprio Deus.
Ouvir as palavras de Deus, ou as palavras dele, que constitui toda a Bíblia, significa ouvi-lo. Qual é o entendimento prático disso? Às vezes a gente fica esperando um anjo descer do céu e falar assim: ei, meu filho, ei, minha filha. Qual anjo? Isso é só isso aí, irmão, acabou. Vamos esperar alguém vir profetizar alguma coisa para mim. Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz, está se revelando a nós todos os momentos. Portanto, a palavra de Deus, aquilo que Ele deixou para nós escrito, é a extensão dele mesmo. Não dá para separar as coisas. Mas eu achei, pastor, que alguém poderia falar para mim o que eu devo fazer. Não. Nós somos guiados e direcionados, não é por homens, mas pela palavra de Deus, que é quem? O próprio Deus. Obedecer às suas palavras equivale obedecer a Ele. O pessoal usa muito isso aqui lá no Nordeste, né? Olha, porque a lei dos crentes é difícil. Não usa muito isso? A lei dos crentes. E é mesmo. Por isso, nós não estamos aqui de forma simplória. Nós não estamos aqui de forma assim, de qualquer forma. Nós estamos aqui em adoração. Por que nós estamos aqui em adoração? Porque a palavra de Deus, que é Ele mesmo, nos convenceu de que Ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Amém? Então, obedecer às suas palavras equivale a obedecer a Ele. Portanto, desprezar suas palavras significa desprezá-lo também. Eita, já vem o pastor com pancada. Se envolver em suas palavras, como afirma um autor chamado Timóteo Ward, que vai dizer uma frase desse teólogo, vai dizer assim, ó: ele se identifica de tal maneira, ele que está falando de Deus, tá? Deus, com as suas palavras, que nossa resposta a elas equivale à nossa resposta a Ele. Interessante isso aqui, irmãos. Abre comigo o texto de 2 Samuel 12, 9 e 10. Por favor. Eu vou repetir a frase desse irmão aqui, desse teólogo. Ele se identifica de tal maneira com as suas palavras, que a nossa resposta a elas equivale à nossa resposta a... gente, não dá para desvincular a palavra de Deus de Deus. Ele coexiste, né? Achou o texto? Lá vai dizer, 2 Samuel 12, 9 e 10. Depois que o rei Davi dormiu com Betseba e matou o marido dela, Deus disse a Davi: tu desprezastes a palavra do Senhor. E no mesmo fôlego, lá no versículo 10 agora, ele vai dizer: tu me desprezaste. Interessante isso. Então o autor está dizendo o seguinte, que ele desprezou a palavra de Deus. Desprezar a palavra de Deus é a mesma coisa de desprezar Deus. Meu Jesus, ajuda. 2 Samuel, agora 1 Samuel 15, 19 e 23.
Aqui Samuel repreende o rei Saul da mesma forma, usando esse mesmo entendimento de que não dá para separar a palavra de Deus de um Deus que nós cremos. Do mesmo modo, falando aos seus discípulos, Jesus identifica as suas palavras com a sua própria pessoa. Agora João, por favor, 14:23. Agora pode ligar que eu estou derretendo, por favor. O que diz aí? Evangelho de João 14:23, parte A do versículo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Deus, aqui o autor João está dizendo: olha, se você me ama, guarda a minha palavra. Quantas palavras? Eu sou a palavra. Então perceba que aqui não há uma distinção da palavra de Deus e de quem Ele é. É uma só. A palavra de Deus é a extensão do próprio Deus. Então compreendo a necessidade da igreja estar centrada nesta palavra. E alguém pode perguntar: poxa, pastor, por que vocês falam tanto desta palavra de Deus? Porque nós estamos falando de Deus. Nós estamos refletindo sobre Deus, seus atributos, quem Ele é, sabe? É sobre isso que nós estamos falando. O Jonathan Leeman vai dizer: pode-se avaliar o que a pessoa pensa a respeito de Deus pela opinião que ela tem sobre a palavra de Deus. Como é que a gente avalia alguém? Se alguém é crente de verdade, como é que é? Pela roupa que ela veste? Isso é coisa simples, pormenores, embora seja importante a decência. Mas o que o autor está dizendo aqui é o seguinte: é o tanto que ela conhece de Deus, o tanto que nós ouvimos Deus falar, é quem nós somos diante de Deus. É por isso que quem ama a Deus, ama a sua palavra. E quem odeia a Deus, odeia o que Ele falou. Não é a Bíblia, mas o autor está dizendo. Eu concordo com ele, isso que eu coloquei aqui. A palavra de Deus é uma extensão dele, a sua identidade, o seu ser, os seus princípios e as suas afeições e o seu poder. Então entendo, irmãos, quando nós estamos aqui trazendo uma orientação bíblica, uma revelação da parte de Deus, não entenda, não é alguém pessoal, não é alguém que falou aqui, porque quem está falando aqui não tem muita importância. O importante é o que nós estamos transmitindo, que é a palavra de Deus. Então obedeça essa palavra de Deus, compreenda, entenda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é e sempre será a extensão de um Deus soberano. Salmos 29, versículos 5 e 8. Observe aí como está orando o salmista Davi. Ele vai dizer assim, lá ele vai falar da voz de Deus, ora fala do próprio Deus. O texto vai dizer: a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. O que vocês estão entendendo aqui comigo, irmãos? Que a voz dele quebrou o cedro. A palavra de Deus é Deus falando. E consequentemente o autor vai dizer que ele mesmo disse:
né? O Senhor quebra o cedro do Líbano. Portanto, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades, lá agora no 8, versículo 8. Então, irmão, o fato de a voz de Deus quebrar ou fazer tremer algo equivale a Deus também quebrar ou fazer tremer alguma coisa. Então fique claro hoje para nós que a voz de Deus, a palavra de Deus é o próprio Deus falando com vocês. Eu até concordo com a frase, né, que a Bíblia é a boca de Deus. Certo ponto é verdade, porque Ele fala conosco através da revelação da palavra de Deus. É Ele mesmo falando a nós. Quando a gente parte para um princípio mais teológico, dentro do princípio da homilia e da hermenêutica, não é? Nós entendemos que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Então o processo de inspiração, porque quem escreveu a Bíblia foi quem? Não foi o dedo de Deus, foi homens. Agora eu acho errado. Foi homens. Mas sim, licença poética, né, com o dedo de Deus. Mas quem escreveu a Bíblia? Mais de 40 autores. Mas esses autores escreveram coisas pessoais, coisas irrisórias. Escreveram debaixo da autoridade e inspiração divina. Então agora é certo a gente dizer que quando eles estavam escrevendo, Deus estava sussurrando ao coração deles. Deus estava falando a eles, revelando a eles, mostrando a eles o que eles deveriam escrever. Olha que interessante isso, irmãos. Então, perceba que nós não estamos falando de um Deus desvinculado da palavra dele mesmo. Deus não é homem para que minta nem se arrependa. A Bíblia, irmão, por si só, ela não se choca, muito pelo contrário. A Bíblia se explica ela mesma. Por que isso? Porque é a palavra de Deus, porque é a voz de Deus. Pastor, fale exemplos práticos disso. Vamos pensar agora, como é que nós tratamos as palavras das pessoas com quem lidamos todos os dias. Por exemplo, se eu disser assim para a Mari, minha esposa: Mari, é em você que eu estou interessado, não nas suas palavras. O que você acha que ela vai entender? Como é que você está interessado numa pessoa e não está interessado nas palavras dela? Tem sentido, irmãos? Trazendo isso para o contexto bíblico, as nossas palavras são extensão de nós. Elas expressam quem nós somos. A gente pensa, né? E fala. Da mesma forma, é óbvio, que a palavra de Deus também é uma extensão dele mesmo. Mas vale a pena ressaltar, igreja, que esse ponto, por pelo menos 3 razões, eu já vou acabar, calma. Jorge, se esse relógio digital fazer isso toda vez, vamos arrancar ele já. A gente comprou, irmão, esse relógio digital, mas assim, a gente não soube mexer ainda. Facilitou para quem está vendo aqui, né? Mas tem que vamos mexer. Irmãos, nós temos que compreender que a palavra de Deus é Deus falando conosco. Enche seu coração de graça. Não saia vazio. Nós precisamos
precisamos ser uma igreja centrada na palavra. Como é que você conhece uma pessoa se você não conhece as palavras dela? Né? Como é que você vai se apresentar para alguém se você não falar muito prazer, eu sou o Zé Andrade, tudo bem? Você tem que expressar, são palavras. Mas quando se trata de Deus, não é a palavra de um filósofo, não é a palavra do teólogo, não é a palavra do pastor Oséias, não é a sua, não é a minha palavra, mas estamos falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus é quem Ele é. Aquilo que nós sabemos sobre Ele são através da sua palavra. Aquilo que nós compreendemos daquilo que podemos, né? Que nem tudo foi revelado a nós. Muito profundo quem Deus é. Mas à medida que aprove o Senhor se revelar a nós, através das suas palavras, Ele está dizendo assim: igreja, eu sou o Deus desta igreja. Então esta palavra é o próprio Deus. Quem está entendendo, irmãos, isso? Está claro para a igreja? Está simples, está objetivo? Então, 3 pontos, ou 3 razões para que vocês possam perceber quem esse Deus é, e que nós precisamos ser uma igreja centrada e perceber que a palavra de Deus é uma extensão dele mesmo. Não é um Deus pequenininho, não é um Deus decorativo, não é um Deus que se você apontar o dedo ele vai fazer o que você quer. Não é esse Deus, mesmo que a gente queira, né? Não é um Deus que se revela a nós através da sua palavra, que fica quieto mediante ao meu pecado e ao seu. Não é. Nós estamos falando de um Deus que se revela a nós através da sua palavra verdadeira, que nos conduz para um processo de santificação, para um processo de cura espiritual, para um processo de algo interno com você mesmo. E você pode imaginar, pastor, será que dos mais terríveis humanos, será que tem jeito para ele? Tem, se a palavra de Deus o alcançar. Aleluia! Porque a palavra de Deus transforma. Em primeiro lugar, existe dentro de cada um de nós um impulso pecaminoso para separar Deus de sua palavra. Desde que a serpente disse a Eva e a Adão, lá em Gênesis 3:1, falou o seguinte: a serpente, foi isso que Deus disse? Eita Jesus! Irmãos, faz parte da nossa natureza caída afirmar que amamos a Ele e ainda assim não dar atenção às suas palavras. Pesado isso, né, irmãos? Mas é isso que acontece. João 14,15 e 1 de João 5,3 vai dizer: afirmamos amar a Deus, mas quanto tempo na semana passamos lendo a Bíblia? Afirmamos amar a Deus porque a palavra de Deus é Deus, mas nós não queremos se submeter às doutrinas que Ele mesmo nos dá. Afirmamos amar a Deus, eu amo a palavra de Deus, mas não queremos nos sujeitar à vontade dEle, à vontade do Senhor. Irmãos, isso aqui é muito sério. Jesus hoje está nos chamando a atenção
para que você não desvincule Deus da palavra dele. Não dá. Eu quero só um Deus que abençoa mesmo, só isso. Palavra não, quero não. Porque muita coisa lá é dura, pesada, não quero. Eu só quero o que Ele pode me apresentar de bom. Sabe? Irmãos, Deus e a sua palavra está nos falando nesta noite. Se você ama a Deus, ame também a vossa palavra. Se você diz que você é serva e servo do Senhor, ame a vossa palavra. Segunda coisa, segundo lugar, segunda razão. Várias teologias do século XX, como por exemplo, a teologia da prosperidade. Eu creio em Deus que é rico, que pode nos prosperar todos a qualquer momento. Deus é Deus. A teologia do coach, pensamento positivo, fala com Deus que Deus vai te dar. Deus tem que me dar, porque Deus, Ele é Deus. Ou até a teologia do progressismo, que às vezes sim, às vezes não, é sutil. É as ideologias, é o marxismo, é essas ideias que transgridem a moral e a palavra de Deus. Isso aqui é muito sério, irmãos. Mas sabe por que isso? Porque tentam separar Deus da sua palavra. Não dá para separar Deus dos seus decretos. Dá? Não dá para separar Deus dos seus pactos. Não dá para separar Deus das suas alianças. Não dá. Mas essas teologias, esses ensinos, essas doutrinas que o mundo nos apresenta, nos afasta da palavra de Deus e quem Ele é. A moda agora é famoso ser crente, né? Oh meu Deus, aprove o Senhor que essas pessoas de fato se arrependam e ouçam a palavra de Deus, que é Deus falando, para que haja uma conversão genuína, né? Nós precisamos estar sempre centrados na palavra de Deus e a sua essência. Irmãos, desconfie quando você estiver no Instagram, no TikTok, alguém falando de Deus, mas esta pessoa fala de Deus desvinculado da palavra de Deus. Desconfie, é heresia. Terceiro lugar, há uma onda mística entre muitos cristãos, crentes, evangélicos, que estimulam os crentes a serem dependentes ou terem uma dependência de uma falsa religiosidade. Como por exemplo, acreditamos que se eu fizer a oração, Deus tem a obrigação de mudar a minha vida, ou Deus tem a obrigação de me ouvir naquela hora, naquele momento em que eu pedi do jeito que eu pedi, porque se for do meu jeito, eu não aceito. Isso é crer em Deus desvinculado da sua palavra. As pessoas têm a tendência, irmãos, de gostar de coisas místicas, né? Pastor, é pecado orar meio-dia? Não. É pecado orar meia-noite? Não. É pecado orar de dia? Não. De tarde? Não. É pecado você colocar uma oração de outro alguém, achando que aquela oração vai mudar o quadro da sua vida, depositando a sua confiança em alguém que fez
Isso é idolatria, irmãos. Isso é pecado. Quem está entendendo, diga amém. Vejam a importância de a igreja estar centrada na palavra. Se Deus vos verdadeiramente fez livre, ore você. Dobre o seu joelho meio-dia. Dobre o seu joelho meia-noite. Senhor, misericórdia. Senhor, me ajuda, Senhor. Pastor, o que você está dizendo? Estou dizendo de coisas místicas, coisas que têm inundado a nossa mente. Porque essas coisas mundanas, essas coisas que as religiões, que as coisas espirituais, as falsas espiritualidades, a falsa religiosidade tem nos apresentado, irmão. E a gente tem às vezes caído, nessas armadilhas aí. Cuidado, igreja. Nós precisamos ser uma igreja centrada na palavra, entendendo que a palavra de Deus é Deus. Nós não vamos ficar com a parte da Bíblia que Deus tem as promessas somente. Nós vamos ficar com toda a Bíblia. Porque existe um Deus amoroso, um Deus poderoso, mas um Deus que também se ira e castiga. Essa é a palavra de Deus. Essa é a realidade. Então a gente precisa se voltar para Deus. Nós precisamos deixar de olhar para o homem e perceber Deus falando conosco. E alguém pode perguntar: pastor, eu consigo buscar a Deus? Claro que consegue. Quanto mais você conhece Ele na palavra de Deus, mais a igreja tem intimidade com Ele mesmo, com Deus. Quanto mais a gente percebe quem Deus é, através de ouvir a palavra de Deus, a nossa fé muda, o nosso modo de viver, o nosso modo de falar, o nosso modo de andar é transformado, irmãos. Porque nós não somos direcionados por coisas, ou modinhas do momento, ou fulano e ciclano, ou por coisas místicas, ou por uma toalha que é consagrada, que o camarada passou no suor e dá para alguém curar outro alguém. Não, nós estamos firmados em Cristo Jesus. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, não é uma crítica somente a essas pessoas. Eu estou deixando claro para a igreja quem Deus é. Será que Deus não está observando o que as pessoas estão fazendo, em detrimento do que as pessoas estão separando Ele da sua palavra? As pessoas querem viver da sua própria maneira. Irmãos, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e princípio. É ela que nos guia. É esta palavra que nos fortalece. É esta palavra que nos dá força para acordar toda manhã e dizer: obrigado, Jesus, pelo fôlego de vida. Obrigado pela minha casa, pela minha família, Senhor. É esta palavra que nos traz aqui aos domingos para dizer: Deus seja louvado e exaltado sobre todas as coisas. É nas Escrituras que Deus tem comunhão com o seu povo ao comunicar com Ele através da Santa Palavra. E a palavra revelada a nós. Estou finalizando já. Quero fazer algumas perguntas, queria que você respondesse para você mesmo. Eu vou responder, mas você pode responder para você mesmo. Vou responder de forma bíblica. Por que, pastor, precisamos tanto desta palavra de Deus? Pastor, por que nós precisamos tanto desta palavra de Deus? Porque ler a Bíblia não é simplesmente um exercício de compreensão intelectual, mas é saber quem Ele é em sua essência. Mas também é uma oportunidade de estar diante do trono do Rei do Universo, um Deus soberano, que conhece você em detalhes. Ele sabe o seu passado, o seu presente, o seu futuro, porque Ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente.
Ele sonda o seu coração do mais profundo. É a oportunidade, quando a gente entende a palavra de Deus, que é Deus falando conosco, é uma oportunidade de ter um encontro real com Ele. Deus tem comunhão por meio da comunicação de sua revelação. Deus quer comunicar com vocês. Deus está comunicando com a igreja. Eu achei que Deus estava morto. Não, irmãos, Ele já ressuscitou no terceiro dia. Está vivo em nós. A tua palavra se revela toda manhã. Se renova, melhor dizer, toda manhã. Segunda pergunta: quer saber qual é o seu grau de respeito pela palavra de Deus, que é o próprio Deus? Quer saber qual é o seu grau de respeito por Deus e por sua palavra? Basta avaliar o quanto você respeita a Bíblia. Nas Escrituras, irmãos, Deus está falando comigo, com você e com a igreja. Deus está falando conosco. Portanto, igreja amada, se Deus está falando conosco, você está ouvindo? Ele está se comunicando, você está ouvindo? Essa é a pergunta agora. Eu quero finalizar esse sermão. Eu quero finalizar esse sermão dizendo: Deus está falando através da sua palavra, e você está ouvindo? Que o Espírito Santo de Deus fale à igreja, e a igreja perceba que nós precisamos e devemos ser uma igreja centrada na palavra. Baixe a sua cabeça. Senhor, a tua misericórdia é infinita, o teu amor é real, o teu poder nos constrange. Senhor, somos falhos, mas a sua bendita palavra nos oferta vida. A sua palavra é luz para os nossos caminhos, é verdade para aquilo que está oculto. A tua palavra é Deus falando conosco. Nos ensina a amar a tua palavra, Senhor. Senhor, nos ensina a observar os seus mandamentos, como Davi nos ensinou, salmista Davi. Deus, nós queremos ser uma igreja saudável ao ponto de ouvir Deus falar conosco. Senhor, aquele que ainda não é sensível para ouvir Deus falar e perceber Deus, que assim o seja. Deus, abençoa cada irmã, cada família. Obrigado, Jesus, porque Tu é um Deus soberano e misericordioso. Por isso, Senhor, queremos sair daqui cheios de entendimento da Tua palavra. Revela-se a nós o Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir nesse processo de santificação, não só dentro da igreja, mas em nossas casas, em nossas famílias, mas no mundo. Que as pessoas nos vejam de forma diferente. Ali vai uma crente, ali vai um crente. Não por aquilo que nós usamos, ou que possuímos ou somos em si, mas que as pessoas vejam em nós a obediência em ouvir a voz de Deus. A obediência de perceber Deus em nós. É nisso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Quantos podem dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje para todos sempre, todos digam
Amém. Deus abençoe, semana de bênção em nome de Jesus. Nós nos falamos quarta-feira que vem, em nome do Senhor Jesus.